Amados irmãos, graça e paz, no Maná Diário de hoje a gente vai continuar estudando sobre o livro de 1 Samuel. E 1 Samuel é um livro tremendo, né? Como eu já falei ontem, no vídeo de ontem, citei alguns dos seus personagens principais e a maneira como Deus trabalha, como Deus atua para resgatar o seu povo, o quanto ele mostra o seu grande amor para com o povo e o quanto nós percebemos que Deus, ele dirige a história como um Deus soberano que é, né? Onipresente, onisciente, onipotente, o único Deus, Criador dos céus e da terra. E aqui, quando eu estudei 1 Samuel, capítulo 17, que fala da guerra entre os israelitas e os filisteus, a gente consegue aprender tanta coisa, tantas maravilhas. O Espírito Santo nos traz à luz quando lemos textos como esse, que a gente verdadeiramente é edificado completamente. E aqui nós vemos que nesse período havia por parte dos filisteus uma ameaça contra o povo de Israel. E a ameaça principal era vinda de um filisteu chamado Golias. Aqui no capítulo 17, 1 Samuel 17, versículo 4 diz: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Esse homem, ele desafiava o exército de Israel, o povo de Israel. E nós sabemos que ao desafiar o povo de Deus, ele desafiava o próprio Deus. E ele dizia o seguinte: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Nessa época, ainda, apesar de ter sido rejeitado por Deus, Saul ainda ficou no governo de Israel por mais 20 anos, até que posteriormente Davi assumisse o trono. E a palavra de Deus diz aqui que o filisteu ele afrontava a Deus e ao seu povo, tanto que tanto o rei como o povo e o exército israelita, a Bíblia diz aqui, usa duas palavras: se espantam e temem demais. Quantas vezes diante das circunstâncias da vida, diante dos inimigos que se levantam, nós ficamos atemorizados, nós ficamos espantados, exatamente como o povo de Deus estava aqui nessa situação. Mas a palavra de Deus diz que nós não precisamos e não devemos temer, porque o Senhor está conosco. E aí aconteceu que os irmãos de Davi, nessa época Davi era apenas um simples pastor de ovelhas, ele era o menor da sua casa, mas os irmãos dele vieram, os irmãos Eliabe, Abinadab e Samar. Eles estavam ali como parte do exército de Israel. E a palavra de Deus diz no versículo 14 que Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Davi, a Saul. Davi, porém, ia e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu, Golias, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, durante 40 dias, o soldado chamado Golias, o gigante Golias, ele desafiou o povo de Deus. E muitas vezes essa condição de medo, de temor, de amedrontamento, ele faz com que os inimigos
eles se tornem maiores ainda do que eles verdadeiramente são. Isso é próprio do ser humano. Nós somos limitados, somos pequenos e muitas vezes nós não sabemos como lidar com as situações que a vida nos apresenta e que Deus permite que aconteçam em nossas vidas. E exatamente assim estava o povo de Deus. E o versículo de número 24 diz: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então o medo tomava conta do povo de Israel. Mais uma vez, diariamente, durante 40 dias, Golias vinha, desafiava o povo, e a Bíblia diz que os homens saíam correndo de medo, como se fosse uma pessoa contra pequenos animais, e esses animais, a aproximação dessa pessoa sai correndo, assim como pequenos animais, o povo de Deus saía desesperado, saía correndo diante das ameaças de Golias. E diz a palavra de Deus o seguinte, no versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Israel estava sendo afrontado. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Algo que nós aprendemos aqui com Davi é que ele era um homem que ele sabia, como o apóstolo Paulo dizia, eu sei quem tenho crido. Da mesma forma, Davi sabia em quem ele cria, no Deus que ele cria, o Deus que ele servia. Ele sabia o potencial ilimitado desse Deus. Ele é todo-poderoso, não há limites para o seu agir. Então ele não conseguia entender por que o povo, o exército desse Deus todo-poderoso se amedrontava diante de um incircunciso, conforme ele relata, filisteu, diante de Golias. E muitas vezes nós tememos as circunstâncias, nós servimos ao Senhor. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz também que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o povo de Deus estava amedrontado. E Davi, então, ele se apresenta diante de Saul, do rei Saul, e diz: eu estou disposto a enfrentar o gigante. E naturalmente todos ficaram pasmos com aquela atitude de fé. E atitudes de fé deixam as pessoas admiradas. Atitudes de fé muitas vezes não são próprias de todas as pessoas, mas são próprias de alguns, infelizmente. Nós todos somos chamados a ter fé, uma fé viva no Senhor, mas nem sempre todos têm essa mesma fé. E Davi mostra essa fé viva no Senhor quando ele diz que ele ia enfrentar o gigante Golias. Ele ia enfrentar o desafio. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Aí, meus irmãos, muitas vezes nós vamos ver ali na sequência que algumas pessoas, partindo da família de Davi, tentam desestimulá-lo, tentam desconsiderá-lo, tentam dizer: você não tem condições, você não pode, você não vai conseguir obter esse sucesso nessa sua jornada. E quantas vezes, irmãos, algumas pessoas colocam o nosso potencial em xeque. Irmãos, Paulo dizia, eu repito, eu sei em quem tenho crido. E se você sabe em quem você tem crido, você sabe do teu potencial, você não deve parar, você deve continuar, você deve prosseguir a jornada, porque você é mais do que vencedor
diz o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E ele não levou em consideração, ele inclusive quando o próprio Saul lhe disse, qual é a sua experiência, como você vai vencer o gigante? Ele contou a respeito de quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé, e ele venceu um leão, ele venceu um urso, que se levantaram contra o rebanho, e ele os venceu. E nessa mesma fé, ele iria vencer Golias. Ele diz aqui, olha a certeza e a convicção de Davi. No versículo 37, 1 Samuel 17, 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Meus irmãos, muitas vezes nós temos vivido experiências sobrenaturais com Deus. Deus tem nos livrado da morte, Deus tem nos curado, Deus tem suprido a nossa necessidade, Deus manda suprimento. Mas quantas vezes, em outras situações, nós tememos. Mas ao contrário disso, Davi tinha certeza que o mesmo Deus que havia livrado ele da mão do urso, da mão do leão, iria também estar com ele na luta contra o gigante. Saiba, lembra-se de Josué, quando ele recebeu a responsabilidade de ser o líder do povo de Deus, depois de Moisés, no capítulo 1, o Senhor promete uma coisa a ele, que estaria com ele, que ele fosse forte e corajoso, que ele se firmasse na palavra de dia e de noite, porque o Senhor estaria com ele. Da mesma forma, esse Deus que não muda, ele está comigo e está com você. E vamos aqui ao ápice dessa história maravilhosa. Então, Saul concordou que ele fosse até o gigante. E o versículo 41 diz, o filisteu também veio, e se chegando a Davi, ele levava o escudo e ia diante dele, e olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Irmãos, Deus, ele não usa os capacitados, mas ele capacita aqueles a quem ele usa. E Davi foi capacitado pelo Senhor. Ele não tinha aparência de vencedor, ele não tinha estrutura e experiência contra aquele grande soldado filisteu, mas ele confiava no Senhor. E aqui a Bíblia diz que no versículo de número 45, Davi diz, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.